Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem com a mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. E o homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. O que é permitido fazer num sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que essa vida se perca? Foi essa a pergunta que Jesus fez para aqueles caras que estavam lá na sinagoga. Os fariseus, chefes dos judeus, todos que estavam ali, não porque adoravam Deus, mas para observar algo que poderia ir contra Jesus. E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, fez essa pergunta. E aí imediatamente ele disse para o homem: fica de pé aqui no meio, para que todos te vejam. Estenda a sua mão. E ele estendeu. E Jesus deu uma bênção de cura e a mão do homem ficou curada. Ele não tinha nada o que fazer, porque Jesus fez o bem. Não agradou aquele grupo, mas agradou a multidão que estava ali. Só que eles procuravam cada dia mais um meio de condenar Jesus, de pegar Jesus numa armadilha para acusá-lo. Aquele dia era para acusar que ele estava fazendo algo num dia de sábado. E o sábado para os judeus naquela época era um dia sagrado, não podia fazer nada. E aí Jesus faz aquela cura e eles ficam com muita raiva, mas não podiam fazer nada e foram embora. Então o que Jesus está querendo mostrar para nós, né, com esse acontecimento? Ele está mostrando para nós que não existe dia, nem sábado, nem domingo, nem segunda e nem um dia da semana que é errado fazer o bem. O bem se faz cada dia da nossa vida, cada dia da nossa caminhada, seja lá onde for, seja lá de que jeito for, praticando o bem, praticando a caridade, e aí sim nós estamos praticando a lei de Deus, a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos pedir a Jesus Cristo que afaste de nós esses preconceitos errados, afaste de nós aquilo que é contra os ensinamentos de Jesus, aquilo que é contra o nosso meio de salvação. Então que Jesus nos ajude, nos dê sabedoria para realizar o plano de Deus em nossa vida, em nossa caminhada. Só assim nós poderemos ter certeza que nós estamos caminhando no caminho certo e vamos chegar à casa de Deus, nosso Pai, para a vida e vida eterna. Essa semana eu perdi um irmão. Ele morreu na sexta-feira. E lá na exéquia, Dom Joaquim foi fazer a exéquia para nós. E Dom Joaquim falou uma coisa muito bonita, muito interessante. Não é participando da igreja todo dia, é interessante a pessoa ter consciência
que ele vai porque ele ama a Deus. Ele vai porque ele sabe que é a coisa certa. Ele vai porque ele quer a salvação para si. E meu irmão não era um homem religioso, mas o domingo era sagrado. Todo domingo, ele e a esposa dele, que já morreu há um tempo atrás, também todo domingo, a primeira missa era sagrada em sua vida. Mas depois ele trabalhava, fazia o bem para cada pessoa que passava ao lado dele. Então, por isso, foi um conforto muito grande para nós, a família, porque muita gente fala, seu irmão não vai salvar, ele não vai na igreja. Mas não é ir na igreja, é viver a palavra de Deus, é viver os ensinamentos de Jesus Cristo, é praticar aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo bem sem olhar para quem. É essa a doutrina de Jesus Cristo. Então, que Ele nos ajude e nos dê sabedoria para que sejamos firmes na nossa fé, firmes na nossa esperança, para que um dia também a gente possa ver a alegria da nossa partida, como foi a partida do meu irmão. Então, que Jesus nos ajude e nos dê sabedoria para viver o Evangelho de Jesus Cristo.